Hoje é o nosso segundo vídeo. Nós esperamos que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, sou um dos diretores do Centro Espírita Caminho da Luz. E nesse segundo vídeo nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Esperamos que todos procurem acompanhar e procurem não ficar só nesse vídeo, né? Fazer também os seus estudos, fazer a prece em sintonia com os amigos espirituais do Centro Espírita Caminho da Luz, toda vez nos horários em que estaríamos lá fazendo um estudo ou um trabalho, para que nós, em sintonia com eles, possamos ajudar a todos e nos ajudar. Um grande abraço a todos. Essas são as 23 publicações de Kardec que nós recomendamos a todos lerem e estudarem. Vamos agora à nossa página do livro Vida Feliz, pelo espírito do Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Lição 148. Todos sofrem enquanto estão no mundo. A dor é um método eficiente para a renovação, quando falecem os benefícios do amor não vivido. Diante desta fatalidade inevitável, que o espírito enfrenta nos mais variados matizes, cumpre-lhe recebê-la com dignidade e confiança. O que hoje se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte em paz. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral, passam, deixando os resultados conforme o grau de elevação pessoal, através do qual foram recebidas. Não te consideres, pois, infeliz, quando sofrendo, retira os benefícios da injunção expositiva e segue adiante, encorajado. Querido Mestre Jesus, mais uma vez aqui, nos reunindo, Senhor, em Teu nome, em nome do nosso Pai, nosso Criador. Queremos Te agradecer essa oportunidade, Senhor, e pedir que Tu possas nos acalentar nesse momento em que nós estamos vivendo, Senhor. Que esse Teu amor, que essa Tua luz possa, nesse momento, envolver todo o planeta Terra, todos os corações que se encontram aflitos, desesperados, que Tu possas, Senhor, confortar cada um de nós. Pedimos em particular, Senhor, para esses nossos irmãos enfermos, que estão nos hospitais, que estão em seus lares, e pedimos também pelos seus familiares, Senhor. Pedimos também em prol de todos os médicos, enfermeiros, aqueles que estão responsáveis pela higienização, aqueles nossos irmãos que estão trabalhando, deixando seus lares, em prol de nós que estamos impossibilitados, Senhor, de sair. Que o Teu amor, que a Tua luz possa envolvê-los com paz, com esperança, na certeza, Senhor, de que tudo isso passa. Fortaleça, Senhor, nesse momento, os laços familiares que nós estivemos tão distantes uns dos outros. Hoje nós podemos entender as razões pelas quais estamos passando. Que possamos olhar para os nossos filhos
nossos maridos, nossas mulheres, nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos netos, nossas netas, enfim, Senhor, todos aqueles nossos irmãos em Cristo, olhar com mais amor, com mais carinho, com mais compreensão. E nesse momento, Senhor, mais uma vez te rogamos para que os médicos espirituais, a equipe de Dr. Bezerra de Menezes possa auxiliar os médicos aqui da Terra, para que eles possam encontrar uma cura, Senhor, para esse vírus. Para que possamos sair de nossos lares na certeza, Senhor, de que tudo passou, que possamos voltar a nos falar, a nos abraçar, a nos beijar, porque esse é o teu mandamento, Senhor. Amar a ti como todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mais uma vez, Mestre querido, te agradeço essa oportunidade de poder estar falando contigo e te agradecer pela vida e te agradecer pelo dia de hoje. Graças a Deus. Então, do Livro dos Espíritos, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, segunda parte, item 2 da alma. Pergunta 134. O que é a alma? Responde os Espíritos. Um espírito encarnado. 134a. O que era a alma antes de se unir-se ao corpo? Espírito. Pergunta 134b. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim, as almas não são mais do que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Pergunta 135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o liame que une a alma e o corpo. 135a. Qual é a natureza desse liame? Semimaterial. Quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se e por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Comentário de Kardec. O homem é assim formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo. Segundo, a alma. Terceiro, o perispírito. Voltando. Primeiro, o corpo, ou ser material semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado do qual o corpo é a habitação. Terceiro, o perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, no fruto, a semente, a polpa e a casca. Podemos chamar também o perispírito de MOB, como a ciência, os pesquisadores gostam de chamar, modelo organizador biológico, pois ele tem uma influência muito forte na formação do corpo, porque a alma, o espírito,
ele já traz o seu perispírito e o corpo passa a ser uma cópia desse perispírito. Pergunta 136. A alma é independente do princípio vital? O corpo não é mais que o envoltório, sempre o repetimos. 136a. O corpo pode existir sem a alma? Sim. E não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo, ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que a unem a ele, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. 136b. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, menos um homem. 137. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em dois corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente duas criaturas diferentes. E aí ele cita, para que a gente possa ver no Livro dos Médiuns, o capítulo Bicorporeidade e Transfiguração. 138. Que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? Simples questões de palavras, com a qual nada temos. Começai por vos entenderdes. 139. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, assim definiram a alma: uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala muito sobre isso, né? Que as nossas palavras têm vários significados, isso acaba confundindo. E é isso que o Espírito está colocando nesse momento. Comentário de Kardec. A palavra alma é empregada para exprimir as coisas mais diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção é exato dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras se referem à fonte universal do princípio vital, em que cada ser absorve uma porção, que devolve ao todo após a morte. Esta ideia não exclui absolutamente a de um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva a sua individualidade. É a este ser que se chama igualmente alma. E nesta acepção pode dizer-se que a alma é um espírito encarnado, dando à alma diferentes definições. Os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem um termo para cada ideia, o que acarreta uma multidão de mal-entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos primeiro nos entendermos quanto à palavra. E aí tem uma notinha que diz: ver a introdução do estudo da doutrina espírita, a aplicação sobre a palavra alma, lá na introdução do Livro dos Espíritos, item 2.
Pergunta 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, presidindo cada uma a diferentes funções do corpo? Isso também depende do sentido que se atribuir à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, está certo. Se entende o espírito encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. 140A. Não obstante, há espíritos que deram esta definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Então, nessa resposta, a gente entende que nem todo espírito tem o conhecimento. Porque, da mesma forma como existe aqui no plano físico pessoas mais inteligentes, menos inteligentes, pessoas com mais capacidade intelectual, outras com um intelectual mais limitado, da mesma forma é na espiritualidade. Então, cada um fala do que sabe, é isso que ele está nos colocando. 141. Há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Responde os espíritos. A alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior, como a luz através de um globo de vidro ou como o som ao redor de um centro sonoro. É por isso que se pode dizer que ela é exterior, mas não como um envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve. O primeiro, que chamamos perispírito, o outro, grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como a amêndoa na casca. Já o dissemos. Pergunta 142. O que dizer dessa outra teoria segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período da vida? Responde. O espírito é apenas um, inteiro na criança, como no adulto. São os órgãos, instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. Isto é, ainda tomar o efeito pela causa. Pergunta 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Responde os espíritos. Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstraídas, como as crianças entre vós. Há também espíritos pseudo-sábios, que para se imporem, como acontece ainda entre vós, fazem rodeios de palavras. Além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor. Sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer. Há então necessidade de figuras, de comparações, que tomais pela realidade. Pergunta 144. Que se deve entender por alma do mundo? Responde os espíritos. O princípio universal da vida e da inteligência, de que nascem as individualidades. Mas o que se servem dessa expressão? Frequentemente não se entendem. A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com as suas fantasias. Tem-se às vezes atribuído uma alma à terra, e por ela é necessário entender o conjunto de espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido. Quando os escutais, que são de certa maneira os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. Pergunta 145.
como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? Esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Eram homens e puderam enganar-se, porque tomaram pela luz as suas próprias ideias. Mas os seus mesmos erros, através dos prós e contras de suas doutrinas, servem para evidenciar a verdade. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo vos fará compreender. Pergunta 146. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Não, mas ela se situa mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Pergunta 146A. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Responde os espíritos, que o espírito se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto a que se dirigem todas as sensações. Os que situam naquilo que consideram como centro de vitalidade, a confundem com o fluido ou princípio vital. Não obstante, pode dizer-se que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. E assim nós concluímos mais um trecho do estudo do Livro dos Espíritos, onde fala um pouco sobre a alma e sobre o espírito. Ressaltamos, como foi dito, que nós somos espíritos e temos um corpo semimaterial que nós chamamos de perispírito. Alguns chamam de MOB, modelo organizador biológico. E quando nós encarnamos, nós desenvolvemos um corpo que é a cópia desse perispírito. Então, assim somos nós, seres humanos. Espíritos que têm um perispírito que deu a formação a um corpo. E quando desencarnamos, simplesmente nos libertamos desse corpo material e permanecemos com o perispírito. Por isso, quando alguém nos vê, alguém que já desencarnou, vê da mesma forma que via quando encarnado. Porque o corpo é a cópia do perispírito. Nesse momento, vamos buscar a sintonia com os amigos espirituais, trabalhadores do Centro Espírita Caminho da Luz. E procurar, Senhor, com esses pensamentos, contribuir, fornecendo fluidos materiais para que eles possam realizar o trabalho com os encarnados e desencarnados. Dando a nossa pequena contribuição. E rogar a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que ampare e proteja todos nós. Fortaleça o nosso ânimo, a nossa fé, para superar esses momentos difíceis em que passa a humanidade. Sabemos que tudo é para o nosso bem.
e precisamos analisar o que precisamos aprender com esses acontecimentos.